Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui para a nossa 22ª aula e nós vamos nessa aula continuar a respeito da teoria do conhecimento do Kant. E então será a segunda aula. Vamos tentar aqui concluir, né, esses aspectos dos quais a gente acha que é necessário nesse primeiro momento que vocês tenham acesso. Lembrando sempre que a nossa segunda aula da semana é destinada à nossa conversa a partir da aula online. Então, dúvidas que ficarem aí dessa aula devem ser registradas e a gente retoma lá para as dúvidas, beleza? Então, a teoria de Kant, ela é conhecida aí como criticismo. Por quê? Né? Kant fará, então, uma grande revolução, tal qual a Revolução Copernicana, na filosofia. Por quê? Porque ele vai colocar a razão em xeque. E também, por outro momento, ele vai perguntar o que a razão pode conhecer e se nós podemos conhecer todas as coisas. E qual é a relação que há entre o sujeito e o objeto, e se eu posso conhecer o objeto na sua totalidade. O que o Kant deseja mesmo é o que? Rever a partir de todo o seu trabalho a respeito da teoria do conhecimento, rever algumas considerações da teoria empirista, aquela na qual, né, afirma que a experiência é o primeiro processo para o conhecimento, e também da teoria racionalista, a qual parte do princípio de que há ideias em nós que não estão, certo? Na experiência, as chamadas ideias inatas, e que, certo, o conhecimento obtido a partir da experiência pode não ser seguro para a produção de uma ciência. Então, o que o Kant está fazendo é uma revisão dessas duas grandes correntes do conhecimento no âmbito da filosofia, o racionalismo e o empirismo. Vimos também, né, que o Kant, ao propor isso, ele vai colocar a razão no numa espécie de tribunal, no qual ele vai julgar os limites da razão e também, né, os limites do conhecimento da experiência. Na aula de hoje, nós vamos entender duas maneiras de conhecer a partir da concepção kantiana: o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori, certo? É importante que vocês consultem o material, tá? O material teórico que já está lá na sala virtual, para que vocês assimilem melhor. Então, conhecimento, de acordo com Kant, é a soma daquilo que nós adquirimos a partir da experiência, aquilo que está fora de nós, e isso Kant chama de conhecimento a posteriori, certo? Eu tenho acesso a isso depois que eu conheci, que eu tive experiência, que eu tive relação sensorial com isso. Entretanto, há uma outra parte também do ato de conhecer, que é aquilo que não tem relação com a experiência. É algo que já está em nós, que é o conhecimento a priori. Então, o que é conhecer para o Kant? É a soma dessas duas maneiras de conhecer. Conhecimento é a soma entre a experiência e aquilo que já está em mim. Perfeito? Entendamos, né? O Kant, ele endossa a concepção empirista de que sim,
nós adquirimos conhecimento a partir da experiência, tá? Todo conhecimento começa pela experiência, mas todo conhecimento, embora comece com a experiência, nem com isso tudo se origina justamente da experiência, certo? Então, o que está fora da experiência, que não é operado pelos sentidos? Que é isso? E aí é o que o Kant vai chamar de forma. Então, o que vem de fora é a matéria do conhecimento. O que está em mim, o que está em nós, é a forma do conhecimento. Matéria e forma, então, vão atuar ao mesmo tempo. Onde isso vai atuar ao mesmo tempo? Na nossa mente, certo? E quem é que vai administrar isso? A razão. Então, o que acontece? A experiência, né, que é organizada por formas da sensibilidade e também por formas do entendimento. O que é a sensibilidade? É até fácil, né? De uma maneira intuitiva nós compreendemos. É aquilo que, né, que pertence à faculdade de receber, da percepção receptiva, aquilo que me afeta. Então, sempre que eu olho alguma coisa, que eu ouço alguma coisa, que eu percebo alguma coisa, que eu toco, que eu pego, que eu sinto, tudo isso é da minha faculdade, né, receptiva, é da minha sensibilidade. Aquilo, quando eu faço juízo, tá? Ai, esse cheiro é doce, esse aroma é adocicado, esse som é suave. Isso eu estou fazendo juízo da minha percepção. Isso acontece no entendimento, certo? Essa é a forma do conhecimento. A matéria é essa minha receptividade. Então, vamos pensar aqui, né? Fazer uma experiência de um odor, de um cheiro agradável, né? Por que desagradável? Então, agradável. Então, essa minha condição olfativa de perceber é faculdade da sensibilidade receptiva. O modo em que eu organizo isso, identifico isso e digo que tipo de cheiro é, se é adocicado, se não é, se é floral, se é cítrico, certo? Se é agradável, se é desagradável, se é enjoativo, se é prazeroso. Isso tem a ver com o meu entendimento. Bom, seja a sensibilidade, seja o entendimento, ambos há formas a priori. O que o Kant está querendo dizer com isso? Que existe mesmo na sensibilidade, mesmo na minha experiência, formas as quais eu não experimento. É a priori, existe fora da experiência. Kant é fortemente influenciado pela física newtoniana. Então, o que seria essa, né, essa forma? Espaço e tempo. Por quê? Você já fez aí uma tentativa de se imaginar no mundo fora do tempo e fora do espaço? Seria mais ou menos assim, não agora e não aqui, mas também não lá, né? E nem depois e nem antes. E tente observar os objetos difícil, né? Observar os objetos quais estão próximos a você e tirá-los do tempo
e tirá-los do lugar. Seria possível organizar isso? Compreender esses objetos? Então, eu identifico as coisas, toco as coisas, percebo as coisas, mas eu preciso de duas instâncias as quais eu não tenho experiência para que eu possa me relacionar com isso, que é o tempo, onde, quando, né? Em que momento, e o espaço, o lugar. Então, foi ontem que eu lhe vi, amanhã eu vou lhe encontrar. Isso é necessário. Então, essa é uma das formas a priori da sensibilidade. E as formas a priori do entendimento, né? Ou seja, a minha capacidade de pensar que também não tem relação nenhuma com a experiência. Os conceitos puros, né? Que são sem conteúdos, tá? Tipo substância, causalidade e existência. Eu não consigo, o ser é. Né? Quando eu determino um conceito, digo que o que aquilo eu não consigo, eu tenho uma ideia daquilo, mas entretanto eu não consigo trazer aquilo de uma forma a demonstrar. A matemática né, parte disso. As formas geométricas, tá? Com isso, o Kant vai dizer que as categorias, né, ele vai chegar e pensar em categorias e eleger essas três, que é a substância, a causalidade e a existência. E, a partir daí, ele vai criar uma espécie de um idealismo transcendental. Ou seja, né, sobre um conceito a priori dos objetos e não dos objetos como tal. Kant parte do princípio que nós não conhecemos as coisas tais como elas são. O modo em que nós as conhecemos é o modo na qual ela se mostra para nós. Tá? Kant está inaugurando aí uma ideia de que as coisas existem, né, em si mesmas, tá? Há coisas às quais temos ideias, porém a experiência não nos fornece conteúdo, certo? Isso é em si mesmo. Quer ver um exemplo? Eternidade. Nós conseguimos pensar sobre isso, mas não temos um conteúdo, certo? Alma, Deus, liberdade, são algumas das coisas as quais o Kant vai nomear de coisa em si. Elas são em si mesmas. Eu não consigo tê-las como elas são em si mesma. Eu tenho uma aparente ideia sobre o que são, porque elas não se mostram em sua totalidade. Isso também, para o Kant, pode ser traduzido em uma outra palavrinha, o nômeno, tá? Coisa em si é o mesmo que nômeno. Pode ser pensado, mas não pode ser conhecido efetivamente. Bom, e qual que é a grande conclusão que o Kant chega a partir de toda a sua, né, sua dedicação a respeito de como nós podemos conhecer as coisas? Uma vez que a razão existe para organizar os dados da experiência, nós não conhecemos todas as coisas, as coisas quais nós podemos pensar, mas não podemos conhecer, que é o tal da consciência, do conhecimento da coisa em si. Então, há um limite do conhecimento humano? Há. Para o Kant, há. Tá? É a experiência. Então, a experiência é o limite o conhecimento humano é limitado pela experiência. Não é possível conhecer as coisas como elas são, certo? Isso é uma espécie também
para o Kant de antinomia da razão. É uma impossibilidade da metafísica. Kant, então, ao fazer a crítica à metafísica, é que ele vai, então, criar aí esse idealismo transcendental, tá? A razão não pode negar e nem afirmar determinadas coisas, como eu disse para vocês. Há possibilidade de eu afirmar que Deus existe? Eu preciso demonstrar isso. Ao mesmo passo também, se eu disser que não existe, eu preciso demonstrar isso. E há um limite que eu não consigo chegar, nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Isso é uma antinomia, certo? Se o mundo é eterno ou se é ilimitado. Então, existem algumas considerações às quais nós assimilamos e conhecemos, que demonstram claramente quando nós nos desdobramos sobre isso numa tentativa de provar ou negar, que chega a um limite, seja um limite da experiência, né, ou o limite até mesmo da própria razão. Então, o Kant, para sair dessa situação de conflito e complicada, ele lança mão, então, dessa possibilidade, né, de um idealismo transcendental, que é explicar as coisas, né, de uma maneira a qual elas apresentam, e sobre a ideia de que nem todas as coisas parecem para nós como elas são. Nós não podemos conhecer os objetos tais como elas são, e também algumas dos quais nós não podemos conhecer e nem determinar se são ou se não são. Há um limite, certo? E há, então, o campo das possibilidades. Pode ser e pode não ser. Beleza? Então, ficamos por aqui. Dúvidas, a gente já tem lá a nossa segunda aula para que sejam retiradas as devidas dúvidas. Tchau!